Olá, na nossa última aula nós estávamos analisando o artigo 119 do CTN, que trata do sujeito ativo. E aí agora, hoje nós vamos continuar a análise de sujeito ativo pelo artigo 120, né? O artigo 120, ele diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Então, esse artigo, o 120, ele trata de sucessão ativa. Nós vamos estudar também sucessão passiva, mas aqui é sucessão ativa. Eu tenho um sujeito ativo e aquele, vamos pensar no município, tá? O município foi desmembrado territorialmente. Então, pense em um exemplo fácil, IPTU. Você tem imóveis que estavam situados no município X, então aqui aconteceu, por exemplo, Cabo Frio, e aí Cabo Frio foi desmembrado territorialmente para criação de Búzios. Os imóveis, obviamente, que estavam em Cabo Frio foram, de momento territorial, né? Cada um ficou com o seu território, foram para Búzios. Então, eu tinha execuções fiscais propostas em nome de Cabo Frio, relativos a imóveis que, no desmembramento territorial, foram para Búzios. Então, o que o artigo diz? Vai haver uma sucessão no polo ativo. Aquele crédito é transferido para aquele município, aquele estado que surgiu do desmembramento. Nós já tivemos sucessões também de estados. É porque é mais comum você ter a sucessão de municípios, né? A quantidade de municípios no país, né? É engraçado que eu, às vezes, entrei no IBGE, pela último cálculo, eram 5.540 municípios. Já tem mais, né? É uma velocidade que os municípios se criam, né? Apesar de ter exigências constitucionais, né, e legais para a criação, todo, o número de municípios é muito fácil. Então, é uma discussão mais comum com o município para IPTU. Mas, né, não quer dizer que não possa, porque é de territorial, né, então é mais comum com IPTU e municípios. Mas já tivemos casos de estados também, né, que foram desmembrados territorialmente. Ok? Então, essa é a ideia de sucessão ativa. O que diz a parte final do artigo? Você vê, subroga-se os direitos desta. Então, por exemplo, o lançamento foi feito por Cabo Frio. O imóvel foi para Búzios, quem vai inscrever em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal, vai ser Búzios, né? Então, isso é uma sucessão. Você transfere os créditos, os direitos. E aí ele bota assim, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Por quê? Quando você tem um novo município, você desmembra, você vai precisar criar uma nova procuradoria, você vai criar uma nova. Tem que ter uma Câmara de Vereadores, que vão ter que aprovar novas leis, e às vezes isso não é rápido, né? Então, às vezes o Cabo Frio, no meu exemplo lá, ele continuou cobrando, até por uma questão de convênio entre as partes, né? Muitas vezes o IPTU durante alguns anos. Só que a arrecadação daquele IPTU já vai para abusos, porque já é de abusos. E aí você faz um convênio para essa transição, porque demora um tempo. Então, é, mesmo que eu já tenha uma cobrança por abusos, até que eu tenha uma nova legislação do IPTU, o que diz o CTN? Você tem uma recepção da legislação anterior. Então, pode acontecer também de que durante um tempo, Búzios, né, criou a procuradoria, tem os advogados lá, Búzios continue prosseguindo na cobrança das execuções fiscais, mas com base na legislação municipal de Cabo Frio, porque não tem lei mãe ainda para Búzios. Tá? Então, a ideia aqui é sucessão ativa, se todos os direitos são transferidos, e recepção das leis do município que era o originário, enquanto não tiver uma legislação própria, o município desmembrado, ok? Então, você tem as duas facetas. Questão que eu acho que é controvertida, não vejo, não tem jurisprudência, é uma discussão mais doutrinária, porque geralmente os entes celebram convênios. Quando você tem desmembramento, né, as leis estaduais geralmente exigem que eles façam um convênio, uma regra de transição. E aí, geralmente, esses problemas são solucionados nesses convênios, né? São soluções administrativas, né? Por isso você acaba não tendo jurisprudência. Mas uma discussão teórica é a seguinte: o artigo ele só fala que quem sucede subroga-se nos direitos desta.
Será que a subrogação também é nas obrigações? Então, deixa eu dar um exemplo. Você pagou o tributo a Cabo, né? Vou ficar lá no meu exemplo. Você pagou o tributo a Cabo Frio. E aí teve o desmembramento. Seu imóvel foi para Búzios. Agora é de Búzios, né? Está no território de Búzios. E aí você quer entrar com uma ação de repetição de indébito, né? E aí, o que que você faz? Você vai entrar com a ação contra Cabo Frio, porque você pagou a Cabo Frio, ou você vai entrar com uma ação contra Búzios, porque agora o novo sujeito ativo é Búzios, né? É, você só transfere direitos e as obrigações ficam com o ente anterior, ou você transfere também obrigações. Eu diria para vocês que tem autores que defendem, como é o caso do professor Luiz Emídio, que a sucessão é de tudo, direitos e obrigações, que você teria de propor ação contra Búzios. E depois eles façam um acerto de contas. Já tem outros que, por uma questão de enriquecimento sem causa, já entendem que você tem que entrar com ação contra quem recebeu dinheiro, né? Porque por uma questão de enriquecimento sem causa, né? Então, essa é uma discussão. Como eu disse, não chega aos tribunais, eu não conheço jurisprudência, não estou dizendo que não possa ter, né? Mas a gente é tanta questão casuística, né? Mas eu não conheço, eu desconheço jurisprudência de tribunais. Por quê? Porque geralmente, como eu falei, eles fazem um acordo e decidem. Se você entrar contra abusos, eles depois compensam. Se você entrar contra Cabo Frio, não acontece nada. Então, assim, é uma questão de organização, né? Ponto que eu acho que é importante é que teve uma questão que o Supremo julgou, que é o tema 559 com repercussão geral, 559 com repercussão geral. A questão é administrativa, a decisão, o enfoque era mais administrativo e constitucional do que tributário, mas ele fala de execução fiscal, então acho que é importante. Qual era a questão? Nas discussões de desmembramento territorial, veio uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 57 de 2008, e havia uma discussão se ela tinha convalidado desmembramentos territoriais que tivessem sido feitos anteriormente sem consulta prévia plebiscitária. Porque tinham municípios que eram criados sem plebiscito. A partir da emenda constitucional você não pode mais, tem que ter um plebiscito. E aí, o que aconteceu? Municípios eram criados, havia sucessão ativa, o novo município, sem plebiscito, tá? O novo município começava a ajuizar a execução fiscal e recebeu o recurso. O que o Supremo entendeu nesse precedente? Que a emenda constitucional 57 não convalidou desmembramentos territoriais anteriores que tivessem sido feitos sem plebiscitos. Então, esses desmembramentos, eles foram considerados inválidos, salvo se depois você tivesse uma ratificação por um plebiscito posterior. E a consequência prática que interessa aqui a nós é o seguinte: se não ratificou, os municípios que foram desmembrados de uma forma inválida não tinham legitimidade ativa para ajuizar a execução fiscal, não tinham legitimidade ativa para cobrar IPTU. Esses recursos eram do município anterior, porque se aquele desmembramento foi inválido, aquele recurso é do município anterior, não é do município novo, porque aquilo não era válido, ok? Então, isso é uma questão importante. A emenda constitucional 57 diz respeito ao artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Tá? Que é a questão do plebiscito, é a questão de como você desmembra municípios e cria municípios. Estados também, né? Mas como eu disse, a discussão maior é municípios. Então, nós fechamos o 120, ok? Vamos passar agora, então, para o sujeito passivo. O sujeito passivo já é tratado a partir do artigo 121. Sujeito passivo cai muito em concurso de procuradorias, né? Então, são aqueles temas que, se você marcar, né, porque vocês têm que estudar, têm que rever para uma prova, sujeito passivo é um deles, especialmente responsabilidade tributária, tá? Isso cai muito. Por isso que eu vou dar com calma, porque é um ponto relevantíssimo para PGE e PGM, ok? Eu diria que do CTN até agora, ele é o mais importante. Então, vamos começar pelo 121. Artigo 121 do CTN.
Ele diz: sujeito passivo da obrigação principal, o 121 trata da obrigação principal e o 122 da obrigação acessória. Então, 121. Sujeito passivo da obrigação principal, pagamento de tributo e de penalidade, é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade. Então, pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal será, diz-se, contribuinte, inciso 1, 2, responsável. Então, eu tenho dois sujeitos passivos possíveis, o contribuinte e o responsável. Quem é o contribuinte? Inciso 1. É aquele que tem a relação pessoal e direta com fatos, com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Relação pessoal e direta com o fato gerador. Ele tem que ter um vínculo direto com o fato gerador. É aquela pessoa que realiza o fato gerador. Aquela hipótese de incidência prevista abstratamente na norma. Aquela pessoa é o contribuinte. Então, o contribuinte é o que a gente chama do contribuinte de direito. Quando a gente pensa que eu já dei para vocês imposto indireto, que tem direito e fato, quem faz parte da relação tributária é o de direito, porque é ele que realiza o fato gerador. Ele pode até transferir o encargo financeiro embutido no preço, mas quem realiza o fato gerador é o de direito. Quem vende a mercadoria, quem presta o serviço, quem realiza o fato gerador é o contribuinte de direito. É ele que é o sujeito passivo. Okay? A Fazenda não tem relação tributária com o contribuinte de fato. Ela não pode ajuizar a execução fiscal em face do contribuinte de fato. Ele não é sujeito passivo. Inciso 2, responsável tributário. É aquela pessoa que, sem revestir a condição de contribuinte, tem uma obrigação decorrente de disposição expressa de lei. Então, são sempre terceiros, que não são contribuintes, que a lei indica como responsável tributário. É uma escolha do legislador. E ele não realiza o fato gerador. E aí vocês têm que combinar o 121, inciso 2, com o artigo 128 do CTN, que nós vamos estudar mais adiante, em relação a um aspecto que eu acho que é fundamental. A lei não pode escolher qualquer pessoa como responsável tributária. Né? Eu gosto de brincar muito com meus alunos. Você imagina no IPTU se a lei pudesse escolher o vizinho como responsável tributário para pagar o seu IPTU. Isso não é possível. Por quê? Porque o artigo 128 do CTN exige que esse terceiro tenha uma relação com o fato gerador. Qualquer que seja a relação. Pode ser uma relação contratual. Então, eu poderia indicar o locatário como responsável tributário? Posso. É comum isso acontecer? Não. Os municípios não indicam, porque os municípios não gostam de ter relações com possuidores. A maioria, tá? Eu não posso falar por todos. Mas não é comum. Por isso que, muitas vezes, o STJ diz assim, o locatário não é contribuinte nem responsável pelo IPTU, tributário pelo IPTU. Não, por quê? Porque é responsável, depende de lei. E a maioria das leis municipais não tem, não prevê. Você indicar locatário para IPTU, para cobrança de IPTU, é complexo. O município não tem acesso àquele contrato de locação. Então, assim, a lei não prevê. Então, assim, mas em tese seria possível? Seria. Ele tem um vínculo com o fato gerador, ele está na posse do imóvel, o fato gerador é propriedade, um dos atributos da propriedade não é posse, então teria, né? Você pode cobrar de titular domínio útil, IPTU, né? Ele não é contribuinte, mas que ele tem uma relação com o fato gerador e que poderia a lei municipal indicá-lo, sim, não vejo por que não. Okay? Indica? Não. Por outros motivos, mas não indica. Mas tem que ter um vínculo. Muitas vezes é contratual, né? E isso é uma discussão grande, porque tem muitos casos no STJ que chegam, especialmente na área estadual de ICMS, principalmente na área federal, onde as leis escolhem pessoas que têm uma relação contratual, mas não têm um vínculo com o fato gerador, né? E aí eles são indicados para funcionarem como responsáveis tributários. E aqui eu vou dar um exemplo que é uma discussão do município, né? Do Rio, uma discussão imensa de vários municípios, que eu acho que eu já mencionei quando nós vimos COSIP. A lei do município do Rio e algumas leis municipais indicaram, para não pagar taxa de administração, temos que ser sinceros, né? Para não ter que pagar a Light, a concessionária, a taxa de administração pela arrecadação lá da função de caixa, né, que ela geralmente realizaria, né, os municípios pensaram
que poderiam indicar a Light, porque tem uma relação contratual, para, porque é ela que, né, que a Constituição diz que pode cobrar a COSIP, indicaram ela como responsável tributário, com base nessa ideia do 128 e no 121, que eles são terceiros, que têm uma relação com o fato gerador, e a lei foi e identificou. As concessionárias estão brigando em juízo, tá? Essa é uma discussão que está em curso. Nos tribunais de justiça existe uma grande divergência de entendimentos, porque a questão é saber se ela tem ou não relação com o fato gerador. O problema é o 128. Existe um vínculo, os municípios defendem que existe, porque, como a Constituição diz que a cobrança pode ocorrer pela concessionária, embutida na conta, existe uma relação com o tributo, né? Com o fato gerador, que é relacionado com aquela cobrança daquela contribuição. E essa é a tese de defesa dos municípios. Já as concessionárias dizem que não, que elas são meras prestadoras de serviço, elas devem ser contratadas como qualquer prestadora de serviço, e elas exercem uma função de caixa, que é a mesma situação do banco, então deveria ser uma relação contratual, mas que ela não tem relação com o fato gerador, que seria iluminação pública. Então, é uma questão complexa, né? Eu acho que vai chegar um momento que vai chegar ao STJ, a questão é de lei infraconstitucional, o Supremo julga quando ele quer, né, questões relacionadas ao CTN, por eventuais violações ao artigo 146, 3 da Constituição, né, que exige lei complementar para fixar normas gerais, né, a sujeito passivo tem a ver com obrigação tributária, né, então estaria lá no 3B, da Constituição, então às vezes ele examina, às vezes ele diz que a violação é reflexo, às vezes ele examina. E às vezes ele muda de opinião. Primeiro ele diz que é reflexo, depois ele julga. Então, assim, tem de tudo, temos de tudo. Então, nunca diga que não pode chegar ao Supremo. Sempre pode, né? Então, assim, sempre pode. Quando ele acha que a questão vale, que tem alguma, né, que tem relevância, ele vai e julga. Quando não tem, e nós tivemos casos que até ele mudou de opinião. Ele disse que, primeiramente, era a questão era infraconstitucional, depois ele resolveu dizer: não, estou achando que essa questão tem a ver com o Pacto Federativo, então eu vou julgar. Então, assim, tudo é possível. Okay? Seria um demérito, é somente uma constatação, nenhuma discussão, né? Não, é uma constatação da realidade, né? Ele mesmo, o Supremo mesmo diz isso, o ministro disse: ó, a gente disse que não tinha questão constitucional, mas pensando bem, eu estou achando que tem. Então, aquele tema lá que eu disse que é, não tinha repercussão geral, agora eu estou achando, né, a questão evolui, as discussões surgem, eu estou começando a achar que isso aqui tem repercussão geral. Então, assim, mas em princípio a questão vai chegar no STJ, né, a interpretação do CTN, e ele vai ter que definir, né, como você interpreta o 128 no caso da COSIP, tá? Mas é um exemplo. Ok? Artigo 122 do CTN. Sujeito passivo da obrigação acessória, lembrem, obrigação acessória, obrigação de fazer, não fazer, é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. Claro, você definiu qual é a obrigação acessória, criou uma obrigação de fazer, o sujeito passivo é quem vai ter que cumprir aquela obrigação de fazer. O que eu só queria destacar no 122 é o seguinte: não necessariamente o sujeito passivo da obrigação acessória é o sujeito passivo da obrigação principal. Porque vocês se lembrem que a obrigação acessória pode existir independente da obrigação principal. Eu posso ter uma obrigação acessória que é fixada no interesse da fiscalização. E não tem nenhum vínculo com com o pagamento do tributo em si, é para fiscalizar. Então, às vezes, quem é identificado, o terceiro, aquela pessoa que é identificada, que tem que cumprir a obrigação de fazer, tem que preencher formulário, preencher declaração, enviar dados, essa pessoa não é nem um contribuinte nem um responsável. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, com sistema bancário, com a questão aqueles órgãos que são responsáveis por registros, né? Então você vai ter que criar uma obrigação de fazer, e aquelas pessoas não necessariamente são contribuintes nem responsáveis, entendeu? E são terceiros, porque a acessória pode existir independente da obrigação principal, ok? Já tive casos onde a gente no município entrou com ação contra, por exemplo, cartórios de RGI, por descumprimento de obrigação acessória e pedindo aplicação de penalidade, apesar deles não serem sujeitos passivos da obrigação tributária. A gente não enquadrou ele como responsável, mas ele foi, vamos dizer assim, acionado, ele foi inscrito em dívida ativa e ajuizado uma execução fiscal por uma penalidade tributária,
porque ele teria descumprido uma obrigação acessória. Então, vocês vejam, isso é possível. Ele não necessariamente é o contribuinte nem o responsável. A gente cobrou o imposto, o ITBI do contribuinte e aplicamos e foi cobrada uma penalidade do cartório. Então, vocês vejam que isso é possível. Né? A discussão que surgiu não tinha a ver com 122. Possível é. O problema foi de culpabilidade, né? Então, mas não foi discussão daqui do 122 em si. Ok? Isso é entendimento pacífico. Artigo 123. O artigo 123 é um artigo extremamente importante. Cai muito em prova. As pessoas, né, lembram dele sempre quando pensam no contrato de locação, mas ele é um artigo genérico, que diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Por quê? Porque, porque na verdade, as convenções particulares, a sujeição passiva, ela é definida em lei. Então, quem é o contribuinte, quem é o responsável, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária, está prevista numa lei. Então, as convenções particulares não podem ser oponíveis à Fazenda Pública. E aqui é uma coisa que eu sempre bato, caiu no concurso aqui para PGE, numa segunda fase, há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, que a pergunta é a seguinte, várias letras a pergunta. E uma das letras era a seguinte: esse artigo, a hipótese, o caso concreto, é uma hipótese, porque a hipótese se enquadrava aqui, tá? A hipótese é de nulidade do contrato ou é uma questão de eficácia? Vocês vejam que aquela convenção particular, ela não é oponível à Fazenda Pública. É uma hipótese de eficácia. Como nós vamos ver que no caso da fraude à execução, também é uma hipótese de eficácia. Não é de validade. Vocês se lembram da questão da desconsideração? É uma hipótese de não ser oponível. Não quer dizer que a Fazenda tem que anular aquele ato ou torná-lo nulo. Né? Então, a convenção vai continuar produzindo efeitos entre as partes. Ela só não é oponível à Fazenda Pública. Né? O exemplo clássico, todo mundo lembra, todo mundo estuda, todos os livros dão, é do contrato de locação. E eu gosto de dar para vocês, até para complementar o que eu disse antes. Vamos pensar contrato de locação, IPTU e taxas fundiárias. Quando você tem um contrato, a lei de locação permite que o proprietário transfira os tributos fundiários, né, IPTU, taxa de lixo, são as taxa fundiária, para o locatário, por uma cláusula. E eu diria que 99,9% dos contratos têm essa transferência, vamos dizer 100%, né? Mas praticamente todos os contratos têm, porque a lei de locação autoriza. Então, você transfere essa obrigação, mas é uma transferência contratual. Ela vale para o locador-locatário. Ela produz efeitos entre locador e locatário. Perante a Fazenda Pública, o sujeito passivo é quem está no CTN. Artigo lá 34 do CTN, que diz: contribuinte do imposto é o proprietário, titular do domínio útil, ou possuidor a qualquer título. Esse possuidor a qualquer título que está no 34 do CTN, a jurisprudência do STJ, já falei isso aqui, é no sentido de que é o possuidor com ânimos domini, com ânimo de dono. Está na posse do imóvel e é capaz de adquirir aquela propriedade por uso capião. Ou, como o Supremo já disse, que nós também já vimos, no caso de imóveis públicos, que sejam aquelas posses decorrentes de concessões de uso. Porque aí é uma posse mansa e pacífica durante anos, só não vai ter a parte da aquisição da propriedade porque o bem é público, mas se caracteriza com possuidor. Possuidor, a qualquer título, é aquela posse, né, mansa, pacífica, de muitos anos, que exterioriza a propriedade. Tá? O locatário não vai adquirir propriedade nunca, é por força de um contrato, é meramente obrigacional. E aí, nesse caso, o STJ tem uma súmula, que é a súmula 614, que diz que o locatário não é sujeito passivo
do IPTU, ele não é contribuinte, né? Não é sujeito passivo a súmula de contribuinte, tá? Ele diz que não é contribuinte do IPTU, e, portanto, né, ele não pode entrar com ação tributária, não pode discutir, porque ele não faz parte da relação tributária. E aí a relação dele é com o locador, né? Ele não tem relação com o fisco. Então, se a ação tem que ser proposta em face do proprietário, do locador. Se o locador, né, pagar, ele tem uma ação regressiva contra o locatário por força do contrato. Mas é uma ação regressiva que corre em vara civil, não tem nada, ou juizado, não tem nada a ver com fazenda, tá? A relação da fazenda é com o locador. Agora, o locatário, né, se tiver por força do contrato de transferência, o locatário não pagou, é claro que o locador pode entrar com uma ação contra o locatário, numa ação civil, baseada no contrato. Mais uma observação, não tem denunciação ali de execução fiscal. Ah, mas teria uma ação regressiva, então, se a fazenda ajuizar em face do locador, ele denuncia a lide com o locatário. Não, não existe isso em execução fiscal, tá? A finalidade na execução fiscal é desconstituir o título, é isso. Ações contra terceiros, ações regressivas contra terceiros correm, são ações separadas. Você vai discutir isso em ações separadas, ok? Aí vocês vão dizer assim, mas Andréia, você não falou que o locatário podia ser responsável? O contribuinte ele não é, mas ele pode ser responsável. Mas não é contraditório? Não. Como é que começa o artigo 123? Salvo disposição de lei em contrário. Que lei é essa? É a lei tributária do ente federativo competente, que vai escolher os responsáveis. Essa lei aqui não é a lei de locação do Código Civil, não. O Código Civil, não é? É uma lei tributária, é a lei do ente tributante, porque ele é o sujeito ativo. Então ele pode dizer, tá bom, em princípio não é oponível a mim, mas eu quero que seja, por alguma razão. E aí, qual é a forma de você tornar aquilo oponível? Você indica ele como responsável tributário. Aí ele passa a fazer parte da relação tributária como sujeito passivo. Repito, isso é comum? Não é. Mas é possível? É. É compatível com 123 do CTN, inclusive. E com o artigo 121, parágrafo, inciso 2, com 128, que tem uma relação, né, com o fato gerador. Ok? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar analisando o sujeito passivo. E aí nós vamos estudar um outro ponto que é muito importante, que é o da solidariedade, ok? Que é tratada nos artigos 124 e 125. Então, até a nossa próxima.